Josué, capítulo 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabde e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: Não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim, foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando todos eles na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: Levante-se. Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas
que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã, vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabde foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabde, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carme, descendente de Zabde, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca. E eles, de fato, acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor, Deus, vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué, capítulo 8. O Senhor Deus disse a Josué:
Não tenha medo. Seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos. E os enviou de noite com estas ordens: escondam-se do outro lado da cidade. Não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles, como na primeira vez. E então, vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados, e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijos a oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade e os outros ao oeste. E Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do Vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas. E enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas. E a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar esta cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela.
Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu. Porém, não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não a abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e o deixou ali até de tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirassem o corpo e o jogassem no portão de entrada da cidade. E o cobriram com um montão de pedras que está naquele lugar até hoje. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas, que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali, na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas, com seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança. E outros ficaram de frente para os sacerdotes levitas, que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do Monte Gerizim, e a outra metade em frente do Monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 46. As bênçãos e as maldições.
Depois da execução da sentença de Acã, Josué teve ordem de arregimentar todos os homens de guerra e, de novo, avançar contra Ai. O poder de Deus estava com seu povo, e logo ficaram de posse da cidade. As operações militares agora foram suspensas, para que todo Israel pudesse empenhar-se em um solene serviço religioso. O povo estava ansioso por estabelecer-se em Canaã. Ainda não tinham casas nem terras para suas famílias, e a fim de adquiri-las deveriam expulsar os cananeus. Mas este importante trabalho devia ser adiado, pois que um dever maior reclamava sua primeira atenção. Antes de tomarem posse de sua herança, deviam renovar seu concerto de fidelidade a Deus. Nas últimas instruções de Moisés, por 2 vezes haviam sido dadas ordens para sua convocação das tribos nos montes Ebal e Gerizim, em Siquém, para o reconhecimento solene da lei de Deus. Em obediência a essas ordens expressas, todo o povo, não somente homens, mas mulheres, crianças e estrangeiros que andavam no meio deles, deixaram seu acampamento em Gilgal e marcharam através do território de seus inimigos ao vale de Siquém, próximo do centro daquela terra. Posto que cercados de adversários não vencidos, estavam seguros sob a proteção de Deus enquanto lhes fossem fiéis. Agora, como nos dias de Jacó, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e os hebreus não foram incomodados. O lugar indicado para este serviço solene já era sagrado pela sua ligação com a história de seus pais. Ali foi que Abraão erigiu seu primeiro altar a Jeová na terra de Canaã. Foi ali que Abraão e Jacó armaram suas tendas. O último comprara ali o campo em que as tribos deveriam sepultar o corpo de José. Ali também estava o poço que Jacó cavara, e o carvalho sob o qual sepultaram os ídolos de sua casa. O local escolhido era um dos mais belos de toda a Palestina, e digno de ser o teatro em que aquela grandiosa e impressionante cena deveria ser levada a efeito. O lindo vale, com seus campos verdejantes, pontilhados de bosques de oliveiras, regados de riachos oriundos de fontes vivas e adornado de flores silvestres, estendia-se de um modo convidativo entre as colinas áridas. Ebal e Gerizim, nos lados opostos do vale, quase se aproximavam uma da outra, parecendo seus contrafortes inferiores formar um púlpito natural, sendo audíveis em uma delas distintamente todas as palavras proferidas na outra, ao mesmo tempo em que os lados da montanha, recuando, proporcionavam um espaço para a vasta congregação. Segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi erigido no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi inscrita a lei. Não somente os 10 preceitos proferidos no Sinai e gravados em tábuas de pedra, mas as leis comunicadas a Moisés e por ele escritas em um livro. Ao lado deste monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de ter erigido o altar no Monte Ebal, monte este sobre o qual fora posta a maldição, era significativo, denotando que, por causa de sua transgressão à lei de Deus, Israel incorrera com justiça em sua ira, e que esta caíra de pronto sobre eles, não fosse a obra expiatória de Cristo, representada pelo altar de sacrifício. 6 das tribos, todas descendentes de Leia e Raquel, ficaram estacionadas no Monte Gerizim, enquanto as que descenderam das servas, juntamente com Ruben e Zebulon, tomaram posição em Ebal, ocupando o vale entre eles os sacerdotes com a arca. Foi proclamado silêncio mediante o som da trombeta que dava os sinais. E então, em profundo silêncio, e na presença desta vasta assembleia, Josué, em pé ao lado da arca sagrada, leu as bênçãos que deveriam seguir-se à obediência à lei de Deus. Todas as tribos em Gerizim responderam por um amém. Então ele leu as maldições, e as tribos em Ebal, de modo semelhante, deram seu assentimento, unindo-se como a voz de um homem, em resposta, milhares e milhares de vozes. Em seguida, teve lugar a leitura da lei de Deus
juntamente com os estatutos e juízos que lhes haviam sido entregues por Moisés. Israel havia recebido a lei diretamente da boca de Deus, no Sinai, e os sagrados preceitos da mesma, escrito pela sua própria mão, ainda se encontravam preservados na arca. Agora foi escrita novamente, onde todos a poderiam ler. Todos tinham o privilégio de ver por si mesmos as condições do concerto, mediante o qual deveriam manter a posse de Canaã. Todos deveriam exprimir sua aceitação aos termos do concerto e dar seu assentimento às bênçãos ou maldições pela sua observância ou negligência. A lei não somente foi escrita sobre as pedras que serviam de memória, mas foi lida pelo próprio Josué ao ouvido de todo Israel. Não fazia muitas semanas que Moisés dera todo o livro de Deuteronômio em discursos ao povo. Contudo, de novo lê Josué agora a lei. Não somente os homens de Israel, mas todas as mulheres e crianças ouviram a leitura da lei, pois era de importância que também estas conhecessem e cumprissem seu dever. Deus ordenara a Israel com relação aos seus estatutos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio capítulo 11, versos 18 a 21. Cada 7º ano, a leitura inteira devia ser lida na Assembleia de todo Israel, conforme Moisés ordenou. Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão a possuir. Deuteronômio capítulo 31, versos 10 a 13. Satanás está sempre em atividade, esforçando-se por perverter o que Deus falou, por cegar a mente e obscurecer a compreensão e levar desta maneira os homens ao pecado. É por isso que o Senhor é tão explícito, tornando suas reivindicações tão claras que ninguém está no caso de errar. Deus está constantemente procurando trazer os homens sob íntima proteção, a fim de que Satanás não possa exercer sobre eles o seu poder cruel e enganador. Deus condescendeu em falar com eles de viva voz, escrever com sua própria mão os oráculos vivos. E estas benditas palavras, todas animadas de vida e luminosas de verdade, são confiadas aos homens como um guia perfeito. Visto que Satanás está tão pronto para se apoderar da mente e desviar das promessas e requisitos do Senhor as afeições, necessita-se da maior diligência para fixá-las no espírito e gravá-las no coração. Maior atenção deve ser dada pelos ensinadores religiosos à instrução do povo nos fatos e lições da história bíblica e nas advertências e ordens do Senhor. Estas coisas devem ser apresentadas em linguagem simples, adaptada à compreensão das crianças. Deve ser uma parte da obra, tanto dos ministros como dos pais, providenciar para que os jovens sejam instruídos nas Escrituras. Os pais podem e devem interessar os filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Mas se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Devem estar familiarizados com seus ensinos e, conforme Deus ordenou a Israel, falar a tal respeito, assentado em sua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio capítulo 11, verso 19. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus
devem falar de sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras da criação. Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma comunicação da parte de Deus aos homens. Devemos ligar seus preceitos como sinais sobre nossas mãos e como testeiras entre nossos olhos. Sendo estudada e obedecida, haveria de guiar o povo de Deus como guiados foram os israelitas, pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite.